Então, esses tempos eu tava a fim de ficar mais de boa, então eu fui pra sala assistir TV. O que que eu vi, né, pra me distrair, pra relaxar? Eu vi vídeos sobre a ditadura brasileira, curiosidades sobre a cultura japonesa e Império Mongol. E você deve estar se perguntando, então, o que todas essas coisas têm em comum. Eu te digo, algumas coisas, mas não é o foco do vídeo de hoje. Eu sei que enquanto eu assisti esses vídeos, eu lembrei de um diálogo que eu tive uma vez com um amigo meu no meu ensino médio, que era bem, ele falou bem assim, você não é tão bom assim escrevendo redação, mas você tem um repertório cultural muito grande, uma bagagem cultural muito grande. E aí eu lembrei, nossa, porque é por isso que eu estou assistindo esses vídeos no meu dia de relaxar. Porque eu sou assim, eu sou um desocupado em tempo integral que gosta de conhecer as culturas e fatos históricos e estar integrado neste mundo. É quase um senso comum que a cultura é o que move uma sociedade. Então, desde a China até o Brasil, cada sociedade, cada grupo, cada povo tem a sua cultura, os seus costumes. De extrema importância para que a gente tenha uma convivência harmônica em sociedade, que a gente compreenda a existência dessas outras culturas, desses outros costumes. Inclusive, eu li num site, Saia Digital, que ele diz assim, que a educação cultural e artística, ela vai muito além de aprender fatos. Ela desenvolve a nossa criatividade, empatia e capacidade de resolver problemas, ajudando a formar cidadãos mais conscientes e capazes de valorizar a diversidade no mundo. Então, você não precisa viver uma cultura diferente e aplicar isso na sua vida. Você só tem que entender que elas existem e que tudo bem, né? E que tá tudo certo. Então, isso é bem engraçado até, porque durante toda a minha infância e até hoje, inclusive, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em conhecer culturas diferentes, religiões, costumes, hábitos e enfim. Porque o ambiente familiar que eu cresci nunca me podou em relação a isso. Então, os meus pais nunca me falavam, tipo, essa religião é certa, essa é errada, essa cultura é certa, essa é errada. Então eu sempre fui livre pra formar o meu próprio pensamento em relação a esse tipo de coisa. Um exemplo bem engraçado disso é de quando eu era criança e eu ouvia, e inclusive a gente até ouve hoje em dia, isso que eu vou falar, aquele lance de que todo chinês come cachorro, ou que comer cachorro é algo comum na China. E eu ouvi as pessoas falando isso, meus professores falando isso, meus colegas falando isso, e eu pensava, pô, será que é verdade mesmo? E aí eu fui, sei lá, fui procurar saber, e eu lembro que eu até conversei com meu irmão sobre isso. E não é assim que funciona. Não que as pessoas não comiam cachorro, mas é que era algo esporádico e de alguns grupos, de determinados festivais. Mas o que eu ficava na minha cabeça? Poxa, né, eu sou uma criança. E eu entendi que isso não é verdade, né? Isso não é uma verdade absoluta. Não é todo chinês que come cachorro. Então por que que os adultos não conseguem entender isso? Era assim que a minha cabecinha de criança funcionava. E só pra deixar claro, este lance de chinês e cachorro, que é assim, né? Não é que não houveram e não hajam pessoas que comem, né? Mas como eu falei, é esporádico, é de determinados festivais, desses festivais culturais e de determinados grupos. É bem raro mesmo, né? Então eu até vou deixar um link bem interessante que eu vi sobre esse assunto, de um shorts que eu vi no YouTube. Vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse. Ainda assim, nesse lance da cultura, mesmo que os chineses, eles criassem cachorros como gado, tal qual a gente cria gado aqui pra comer, se eles criassem cachorros e comessem, tampouco a nossa opinião importaria, porque, pô, é a cultura deles, e isso me deixa meio... Notificação da Steam. Eita, alguém tá jogando The Ring, mas enfim. O que eu quero dizer? Que as pessoas só dão um pitaco com esse bagulho de chinês comer cachorro porque cachorro é bonitinho. Porque quando é a vaca, ninguém liga a vaca lá sofrendo, o porquinho, a galinha, ninguém tá nem aí. Mas enfim, né? O preconceito aparentemente é bem seletivo. Mas eu acho que, como deu pra perceber, eu realmente gosto do assunto, eu gosto de me inteirar em outras culturas e tentar entender, e até por isso que eu me estendi mais que eu precisava. Como eu falei, sempre fui interessado, e ainda durante a minha adolescência, obviamente, não foi diferente. Um quê a mais. Então, se por um lado, durante a minha infância, eu era um dos poucos caras que de fato se interessava por óticas diferentes do mundo, né, na minha adolescência, no meu ensino médio, eu percebi que eu não era o único. Mas isso tinha nome, obviamente, se chamava vestibular. Eu via cada vez mais as pessoas lendo sobre feminismo, sobre racismo, sobre, sei lá, cultura asiática e esse tipo de coisa. E só que tinha uma diferença entre entre mim, enfim, uma diferença entre meu ser e esses outros seres. Era que eu lia aquilo porque eu gostava, porque eu era interessado, e aquelas pessoas liam aquilo porque elas eram obrigadas ou forçadas, ou enfim, elas liam a benefício próprio.
né? O que eu quero dizer. Eu não estou aqui para julgar, só falando. Eu estou dando a minha opinião, você é livre para concordar ou discordar. Mas voltando, então, né? Durante essa fase do ensino médio, a gente recebe muita recomendação de assuntos, de livros pra gente ler que podem ser possíveis temas de redações, venha cair no Enem ou qualquer outro vestibular. E pra ser sincero, eu nunca li nenhuma dessas recomendações dos meus professores. Nunca estudei nenhum tema que meus professores recomendavam. É, sei lá, eu não sei, eu tinha um preconceito com redação e até hoje eu acho que se eu escrevi 5 redações na minha vida foi muito. Aí que veio uma coisa bem curiosa que me ocorreu. Eu nunca dei bola pro que os meus professores falavam sobre possíveis temas, eu só torcia para que o tema que caísse eu soubesse falar sobre, entende? Então, quando eu fiz meu Enem, meu primeiro Enem, e o último eu só fiz um, foi o de 2023, né? Que o tema era, se não me engano, agora eu não anotei aqui, desculpa a minha incompetência, mas tem a ver com a valorização do trabalho doméstico das mulheres. E o que é engraçado nisso, né? Então, como eu falei, eu nunca dei bola porque meus professores falavam, mas eu também não deixava de estudar as coisas. Então eu estudava tudo por pura curiosidade. Então, no ano de 2023, eu ganhei um livro, que o nome era O Ponto Zero da Revolução. Fala justamente sobre isso, né? Sobre esse assunto da falta de valorização do trabalho doméstico. E eu pensei, pô, sem querer eu sei o tema, né? Porque eu pensei, pô, qualquer um podia ter lido esse livro, né? Qualquer um podia ter esse livro ou ter estudado esse tema. Tem essa diferença também, pô, uma pessoa que estudou porque ela pensou, não, talvez caia no vestibular e tal. E uma pessoa que estudou porque é um curioso desocupado em tempo integral, que nem eu. Então, apesar de eu não ser muito bom escrevendo redação, que nem eu falei, o fato de eu entender muito sobre esse tema, de eu ter uma biblioteca muito ampla na minha cabeça sobre este tema, eu consegui até que escrever bem. Faltou ali as técnicas de escrita, mas eu até que fui bem pra uma pessoa que não estudou nada e não fazia redação e dormia na aula de redação. Não sejam como eu, por favor. Bom, agora só pra deixar claro aqui. Eu não julgo você estudar um tema ou ler um livro só porque ele vai te ajudar no vestibular. Claro que não, né? Cada um faz os seus corre, cada um sabe das suas dificuldades, ou o que deve fazer, ou o que não deve. Então, pô, o cara quer passar em medicina e fala, não vou me forçar a estudar temas pra ir bem na redação. Não é assim. Mas é uma opinião pessoal, porque o que eu fico pensando? Se a gente cria se a gente fica só lendo estes livros, estudando esses temas, a benefício próprio, pra ir bem na redação, esse tipo de coisa, será que a gente não cria uma nova cultura relacionada a pessoas individualista, que então eu vou estudar esse tema só porque me vai ser útil, seja então numa redação, num debate ou em qualquer coisa, e não porque eu de fato me importo com esse tema. Então será que a gente não acaba criando esta nova cultura individualista e egoísta e acaba perdendo este olhar humano? Eu não sei, joguei a pergunta e vocês que me respondam se quiser. Então, né, nem todo mundo vai ser que nem eu, ou tem a oportunidade de ser que nem eu, né, que fica aí com uma bagagem cultural desnecessariamente enorme, mas é importante a gente refletir sobre isso, porque eu acho que quando a gente começa a enxergar a vida por outras dinâmicas, outras óticas, as coisas ficam mais legais, ficam mais interessantes, né, a gente, que nem eu falei ali, que eu li no site, a gente desenvolve mais empatia, fica mais da hora. Enfim, era basicamente isso que eu queria falar, né? Você pode falar aí a sua experiência, se você é um cara que gosta de ver o mundo por outras visões, ou se você não é, mas ficou interessado. E eu pretendo trazer vídeos assim, também, falando sobre essas coisas que eu estudo, essas culturas, essas religiões, essas vivências, esses fatos históricos que eu estudo. Eu só queria também deixar claro aqui no final, né, um último parênteses, que entender uma cultura, né, não quer dizer que ela é necessariamente correta. Então, a gente tem muitas culturas que tem o racismo como uma parte dela, o racismo, a homofobia ou o machismo. Então, tudo bem, uma coisa é a gente entender, mas você não precisa aceitar. Eu acho que antes eu falei o termo aceitar, mas eu talvez me corrija na edição. Então, você não precisa aceitar isso, que isso é correto. Você tem que entender isso, por que essa cultura é assim, por que eles pensam assim, e tentar não reforçar, né, esses comportamentos que são prejudiciais, então, a determinados grupos sociais. Então a gente tem que... A cultura, ela tem que ser da hora pra todo mundo, entendeu? Tem que ser legal com todo mundo. E acho que era isso. Falou!